depois eu retorno chamando novamente aqueles que não apresentaram, tá? Então, novamente, vou dar boa tarde para vocês, né? Então, vamos começar a apresentação dos trabalhos da sala 2 e vamos iniciar com o primeiro trabalho, que é a comparação econômica entre a prática de fertirrigação e a aplicação de fertilizantes organominerais. Tem alguém aí? Isso, boa tarde. Sou eu que vou apresentar o trabalho. Ótimo. Então, Júlia, pode preparar aí o compartilhamento da tela. Você tem 10 minutos para a apresentação, depois a gente tem 5 minutos para a discussão. Beleza, já vou compartilhar aqui. Vocês veem minha tela? Vejo sim. Beleza, então acho que já posso começar. Sim, por favor. Então, boa tarde, meu nome é Júlia Carneiro. Eu vim aqui apresentar o trabalho feito sobre a comparação econômica entre a prática de fertirrigação e a aplicação de fertilizantes organominerais. Ele foi feito por mim, pela Thaís Carpenês, pela Bruna Moreira, pela Lívia Castro, pelo Eduardo Ferreira, pela Ana Clara Souza, com orientação dos professores Júlio Ballarini, Vitor Moreira e Miriam Amaral, e nós somos todos da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Então, para começar, eu queria trazer um pouco um contexto do que é a fertirrigação. Essa é uma prática, uma técnica muito utilizada em que a própria água de irrigação é o veículo para a aplicação dos nutrientes no solo. Então, ela é muito importante porque ela reduz a geração de efluentes, trazendo o reaproveitamento desses efluentes. Então, por exemplo, na indústria do açúcar e do etanol, é extremamente utilizada para o tratamento e para a reutilização da vinhaça. Então, esse efluente líquido gerado, ele é reaproveitado e os nutrientes que estão nele servem como um fertilizante para a plantação da cana-de-açúcar, no caso da vinhaça. Então, é uma prática muito interessante, porque reduz o consumo dos fertilizantes, ao mesmo tempo que evita o descarte desses efluentes líquidos em corpos hídricos. Entretanto, se usado de maneira inadequada, essa prática pode causar salinização, acidificação e lixiviação de nutrientes no solo. E, além disso, ela tem altos custos com o transporte, porque é um grande volume de água, de líquido, sendo transportado por grandes distâncias. E, assim, esse grande custo pode até inviabilizar essa prática da fertirrigação. É até estabelecido um conceito de raio econômico, em que os custos com o transporte desses efluentes ultrapassa o valor do custo com o transporte com a utilização de fertilizantes minerais usuais. Então, deixa de ser interessante a prática de reutilização desses efluentes para os produtores. Então, na outra parte da nossa pesquisa, tem os fertilizantes organominerais, que são fertilizantes muito interessantes, porque eles são compostos pela mistura de fertilizantes minerais com materiais orgânicos, como resíduos bovinos, suínos ou avícolas, que têm uma alta concentração de nutrientes, como nitrogênio, fósforo e potássio, além, claro, da matéria orgânica. E eles são muito interessantes porque eles reduzem o risco de contaminação das águas superficiais subterrâneas, na sua forma granular, como a gente pode ver aqui do lado, que é o que nós estamos produzindo na nossa pesquisa. Eles são de mais fácil manuseio, transporte e aplicação. E, se ainda utilizado um efluente, no caso, como esse fertilizante mineral, tratado por uma tecnologia de separação por membranas, como seria uma ultrafiltração ou uma nanofiltração por membranas, a perspectiva é que esse problema citado anteriormente do raio econômico, de um custo muito elevado com o transporte, seja solucionado, já que nós vamos estar concentrando muito esse efluente e diminuindo esse volume a ser transportado. Com isso, o objetivo desse trabalho foi realizar uma comparação entre os custos de transporte da fertirrigação com dejetos bovinos bruto e os fertilizantes organominerais, tanto na forma líquida como granular, obtidos por meio do tratamento da ultrafiltração, que é um tratamento que nós fizemos por membranas. Para que isso fosse realizado, inicialmente os dejetos bovinos, o efluente do dejetos bovinos foi ultrafiltrado nesse processo de separação por membranas, gerando então a nossa corrente concentrada, que é o que nós estamos chamando de fertilizante organomineral líquido. Os valores dos teores nutricionais que podem ser observados na tabela abaixo foram obtidos todos de acordo com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, de 2012, e a dose a ser aplicada via fertirrigação, para que posteriormente nós pudéssemos fazer uma comparação entre essa dose e a dose calculada nos nossos fertilizantes organominerais,
foi estimada com base no teor de potássio do solo, fazendo uma extensão da recomendação do CETESB de 2015. E, por fim, o cálculo da dose de aplicação dos fertilizantes organominerais, diferentemente desse cálculo da dose da fertigação, foi estimado com base na demanda nutricional da cana-de-açúcar. Então, nosso estudo foi feito também com base na demanda da cana-de-açúcar, que é de 120, 100 e 120 quilos por hectare de nitrogênio, fósforo e potássio, respectivamente. E aqui abaixo nós podemos observar, então, a disposição de todos esses resultados que foram utilizados para os posteriores cálculos do nosso trabalho. Em seguida, nós fabricamos o fertilizante organomineral na sua forma granular, a partir da união do esterco e da concentração da corrente líquida concentrada. Então, aqui tem um esquema abaixo do que foi feito. Inicialmente, nós pegamos o esterco in natura, tratamos ele, secamos ele em uma estufa por 48 horas a 110 graus. Esse esterco, então, seco, foi passado em um moinho de bolas e, na outra face do nosso trabalho, nós concentramos, então, esse efluente da bovinocultura por meio desse processo de concentração de ultrafiltração. O permeado foi guardado e o concentrado foi, então, utilizado junto com esse esterco para fazer, então, o nosso fertilizante sólido na sua fórmula granulada. Além disso, agora, para o cálculo realmente com o transporte, tanto dos fertilizantes organominerais líquidos quanto para a fertigação, foi utilizado um custo médio de R$ 8,00 por metro cúbico para o transporte com caminhões-tanque da referência de Santa Cruz 2011, adaptado também aos valores da inflação desse ano de 2024, e para o transporte dos fertilizantes organominerais granulares, o cálculo foi baseado no custo médio de 5,20 da referência de Sinfreca também desse ano de 2024. Então, os resultados que nós obtivemos foram bastante interessantes, porque o cálculo da dosagem de aplicação para a prática de fertigação foi de 334,7 metros cúbicos por hectare. Mas esse valor tem que ser levado em consideração também o tipo de cultura e o solo a ser analisado, porque sabe-se que pela literatura, acima de 300 metros cúbicos por hectare já tem-se danos ao meio ambiente, como, por exemplo, a salinização do solo, a lixiviação de nutrientes. Então, se fosse realmente utilizada essa dose calculada para fertigação, seria prejudicial ao meio ambiente. Agora, quando considera-se a dosagem da demanda nutricional da cultura de cana-de-açúcar para o cálculo do quanto seria utilizado tanto do nosso fertilizante organomineral líquido quanto do fertilizante organomineral granular, obtém-se uma grande diminuição desse valor, sendo de 80 metros cúbicos por hectare para o fertilizante líquido e de 60 toneladas por hectare para o fertilizante organomineral na sua forma granular. Então, aqui, por meio desse gráfico, é possível perceber que, na fertigação, o custo do transporte por hectare seria de cerca de R$ 2.600, do fertilizante organomineral líquido, R$ 600, e do granular, R$ 300. Com isso, a gente pode perceber uma grande diferença nesses custos com o transporte entre cada uma dessas formas, havendo um grande benefício na utilização dos fertilizantes organominerais, tanto na sua forma líquida quanto na sua forma granular. Tanto que, com a aplicação dos fertilizantes organominerais em relação à fertigação, já na sua forma líquida, há uma economia de mais de R$ 2.000 por hectare fertilizado, e quando o fertilizante a ser considerado está na sua forma sólida, na sua forma granular, pela facilidade também do transporte, há uma eficiência ainda maior de cerca de 88% dos gastos com o transporte, quando se leva em consideração a fertigação atualmente utilizada. Com isso, nas considerações finais, nós percebemos que há uma grande redução no custo do transporte significativa quando optamos por utilizar esses fertilizantes organominerais em relação à prática de fertigação com o efluente bruto. Além disso, a utilização dos fertilizantes organominerais também considera um menor impacto ao meio ambiente, porque com uma menor dose de aplicação, como foi calculado, esses impactos são menores, porque há menor lixiviação de nutrientes no solo, há menor salinização e contaminação de águas subterrâneas, por exemplo. Entretanto, ainda são necessários maiores estudos desse processo para que a gente possa obter uma análise econômica mais assertiva que também considere os custos operacionais associados a esse processamento. Então, alguns custos, como, por exemplo, do tratamento por concentração de membranas e o da própria granulação do fertilizante na sua forma sólida, não foram consideradas nesse trabalho. O nosso foco foi na redução dos custos com o transporte.
Com isso, gostaria de agradecer também ao CAPES, ao CNPq e à FAPEMIG pelo apoio, pelo financiamento da nossa pesquisa, e essas foram as referências utilizadas. Obrigada. Ótimo, Julia. Parabéns pela apresentação, né? Cumpriu o tempo, um trabalho muito interessante, né? E assim, como é um resumo expandido, a gente fica na expectativa de ver os detalhes, mas não dá, né, nesse momento, só quando for publicado mesmo um artigo. Mas enfim, já me chamou a atenção de vários pontos aqui. Como eu não vi ainda perguntas aqui no chat, eu vou iniciar com algumas perguntas e depois o pessoal pode estar lançando no chat, que eu leio, ou se não, levantando a mão, que eu abro aí a palavra. Tá? É, assim, eu vejo que você compara os diferentes fertilizantes, né, que você tem ali, de fontes residuais, né, para ser utilizados. E aí eu fico curioso em saber essa comparação em relação aos fertilizantes convencionais, se você pretende fazer ou se já fez alguma comparação. Uhum. O nosso trabalho foi realmente focado nos fertilizantes, nos processos que já utilizam os efluentes para reutilização por meio dessa fertilização. Então, acho que posteriormente ainda vai ser feita essa comparação em relação aos fertilizantes minerais convencionais, mas nosso trabalho foi focado justamente na comparação entre a fertigação que utiliza esse efluente bruto com o efluente tratado ou então na forma sólida granular. Mas é muito usado, principalmente como eu citei, na indústria do açúcar e do etanol, a vinhaça, por exemplo, que é um efluente, que isso já é muito utilizado na fertigação, e haveria esse ganho, principalmente nos custos com transporte, caso esse efluente fosse tratado. E atualmente os custos com a utilização desse efluente são menores para essa indústria do que com os fertilizantes minerais convencionais. Ok. Outra questão, você conseguiu identificar, por exemplo, uma distância limite que o fertilizante concentrado seria menos interessante do que o fertilizante, por exemplo, líquido, né? Ou comparando com o fertilizante convencional, né? Se tem alguma distância limite para esses fertilizantes de fontes residuais? Isso dependeria muito de cada caso. Então, dependeria muito do tipo de cultura a ser utilizado, do tipo de transporte. Então, qual tipo de caminhão, se é realmente um caminhão-tanque a ser utilizado. Então, a gente trouxe o cálculo aí por hectare, considerando essas fontes do caminhão-tanque ou então de outro tipo de caminhão para os fertilizantes sólidos, mas esse cálculo desse limite dependeria muito do tipo de utilização. É interessante também, porque o de fonte residual, dependendo da distância, né, pode começar a ser inviável, Sim, sim. mas eu entendo que pela sua comparação não teve muito problema, porque você estava comparando o mesmo hectare ali, e aí, enfim, a mesma distância, né, que você considerou. Sim, e o problema maior desse raio econômico de utilização dos efluentes, ele passa a ser solucionado com esse tratamento, principalmente quando se trata dos fertilizantes organominerais na sua forma sólida, porque o custo, como a gente viu, reduz em cerca de 88%. Então, realmente, essa diferença desse raio econômico em que deixaria de ser viável economicamente utilizar os efluentes, deixa de existir por conta dessa redução do custo de transporte muito elevada. É. Teria muita diferença se fosse comparar com comercial, porque esse fertilizante, por exemplo, sintético poderia vir de várias fontes, né, de várias distâncias, e aí teria uma diferença grande na Sim. distância, influenciando o preço, né, e impactos ambientais. Com certeza. E, por fim, uma coisa que eu fico curioso é o seguinte, ó, você compara o efluente que vai água e nutrientes com os fertilizantes, por exemplo, mais concentrados ou sólido, que aí só vai, no caso sólido, o nutriente, né? Você pensa em considerar também uma irrigação, já que o fertilizante com efluente também tem água e aí vai suprir uma parte da demanda hídrica da planta? Então, o processo de fertigação é utilizar a água que já seria utilizada para essa irrigação com o fertilizante. O nosso projeto focou em utilizar é, esse tratamento da fertigação que já é utilizado com a demanda nutricional da água em dois viés, né? Ou no fertilizante orgânico, que aí orgânico mineral, na sua forma sólida, que aí consideraria que a irrigação continuaria sem ser uma fertirrigação, ou então a fertirrigação com esse efluente já tratado, já concentrado, e aí teria realmente uma diminuição da quantidade de água, talvez como o custo de transporte
principal aqui é desses efluentes, a gente não olhou para a água, que seria utilizada ainda na irrigação convencional. Entendi. Mas é interessante comparar, que aí você tem uma comparação justa, né, com os mesmos produtos que estão sendo entregues ali para a planta, que é água e nutriente em todos os cenários, tá? Mas Sim, parabéns, eu penso que é um trabalho que você deve estar, assim, iniciando, que ainda tem muito potencial, né, de trabalhar para chegar numa publicação de alto impacto. sim, com Obrigado. certeza. Tem muito trabalho a ser feito. Pessoal, alguém pergunta? Então, ótimo, Júlia. Eu vou passar para o próximo. Tá, joia? Muito É, obrigada. Vou parar de compartilhar minha tela, então. valeu, Pronto, obrigada. tranquilo. Então vamos para o trabalho 2, pessoal. Análise de eventos secos e chuvosos no litoral norte da Bahia. Sim, boa tarde, me ouvem? Sim, boa tarde. Estão vendo a minha tela? Sim, Pronto. Antes de começar, eu gostaria de pedir desculpas, que eu tô com uma tosse seca. E aí vai ser um pouquinho difícil falar sem tossir, mas vamos lá. tranquilo. Pronto, vou iniciar. Boa tarde a Fica à vontade. todos. Irei apresentar o trabalho intitulado Análise de eventos secos e chuvosos no litoral norte da Bahia. O trabalho foi desenvolvido por mim, Lara Sena Silva, e Jéssica Almeida Monteiro Arruda, como a minha orientadora. O trabalho foi desenvolvido na Universidade do Estado da Bahia. Pronto. Introdução: Mudanças climáticas e eventos extremos. Segundo o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, Jéssica, só um instante. Ainda está na primeira tela e não está em tela cheia. eu já fiz isso aqui. Já coloquei em tela cheia, já passei a tela. Se você puder voltar aí o compartilhamento. Agora passou, mas não está tela cheia ainda. Ok, agora? Tela cheia ainda não. A gente consegue ver, sabe? Sim, é o que eu já coloquei aqui. Então, não sei o que vai. Então segue do jeito que você está mesmo. Tá, tudo bem. Mudanças climáticas e eventos extremos. Segundo o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, as mudanças do clima causadas pelo homem já estão afetando muitos extremos meteorológicos e climáticos em todo o mundo. Sendo que esses eventos extremos, secos ou chuvosos, possuem uma grande importância no cotidiano da sociedade, seja devido à sua frequência e intensidade de ocorrência ou devido à vulnerabilidade socioambiental de boa parte da população. Nesse contexto, o litoral norte da Bahia é caracterizado por uma grande variabilidade climática, influenciada, né, pela proximidade com o Oceano Atlântico e também pela presença de diferentes biomas. Logo, a precipitação ela é um elemento climático fundamental que afeta diretamente a agricultura, a saúde pública, entre outros aspectos socioeconômicos. Assim, né, o objetivo desse trabalho é estudar a ocorrência dos eventos climáticos secos e chuvosos no litoral norte da Bahia, no período de 1991 a 2020, através da análise de dados de precipitação, temperatura e umidade relativa do ar. Está passando a tela certinho? Não, está na introdução aqui. Para onde? Na de introdução. Eita, já estou na metodologia. Luara, licença, gente. Não coloca no modo de apresentação, não. Deixa assim como você tá e você vai passando o manual que vai funcionar, que agora a gente está vendo direitinho. Isso, assim. Pronto. Metodologia. Obrigada, Jéssica. Área de estudo. Na figura 1, nós temos a nossa área de estudo, que é o litoral norte da Bahia, e no quadro 1 nós temos os municípios que compõem o litoral norte da Bahia, que são esses 20 municípios. Materiais.
né? Os dados de precipitação foram obtidos do site da Agência Nacional das Águas, ANA, mais especificamente da aba HidroWeb. Os dados de temperatura e umidade relativa do ar foram obtidos do site do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, e esses dados eles foram tratados no software de análise estatística e geoespacial, que é o GS+. O GS+, ele permite medir e ilustrar as relações espaciais em dados georreferenciados, e a partir dessas análises são gerados mapas da área de estudo. Métodos. Primeiro foi realizada a coleta e a organização dos dados, né? Para a seleção dos dados foram utilizados 3 critérios. O primeiro, né, para selecionar as séries históricas que seriam utilizadas. O primeiro critério foi a ausência de dados dentro da área, dentro do período em análise, que foi 1991 a 2020. O segundo critério, mais de 8 anos contínuos sem dados e vazios de mais de 2 anos entre os dados. Após essa seleção dos dados, foi feita a crigagem ordinária para preenchimento das falhas. A estimativa por crigagem nada mais é do que a ponderação das amostras contidas na vizinhança do ponto que se deseja estimar. Depois foi realizada a análise estatística e a elaboração dos gráficos. Ainda na metodologia, aqui na figura 2, nós temos a localização espacial das estações pluviométricas utilizadas e não utilizadas. Os pontinhos vermelhos representam as estações que não foram utilizadas e os pontinhos amarelos representam as estações que, de fato, foram utilizadas nesse trabalho. Na tabela 1, temos informações mais detalhadas das estações pluviométricas utilizadas, o código da estação, latitude, longitude, enfim. Então, dá para ver uma diferença que na figura 2 possui 45 estações, mas 45 estações, contando as não utilizadas e as utilizadas, mas na tabela 1 tem somente as estações que foram utilizadas. Chegamos nos resultados. Na figura 3, nós temos o gráfico em 2D da precipitação média mensal dos municípios em análise no período de 1991 a 2020. Nesse primeiro gráfico, é possível perceber, né, que à medida que se aproxima dos meses de inverno, ocorre a intensificação da precipitação, isso fica evidente pelo escurecimento da escala de cores. E também desse gráfico, nós conseguimos extrair pelo menos 3 eventos chuvosos, sendo um em janeiro de 2004, com precipitação média de aproximadamente 230 milímetros. O segundo em junho de 2006, com precipitação média de 278 milímetros. E o terceiro em maio de 2020, com precipitação média de aproximadamente 300 milímetros. Esses três eventos chuvosos são esses pontos mais escuros, né, no gráfico. Só que, no geral, é possível perceber que, mesmo com o passar dos anos e com as mudanças climáticas, não foi possível verificar mudanças drásticas na intensidade pluviométrica na região em estudos. Na figura 4, nós temos o semivariograma, né, gerado pelo software GS+, com o modelo exponencial, que foi utilizado para fazer o preenchimento das falhas. Nesse momento, analisou-se o R2, que é o coeficiente de determinação. Para esses dados, o R2 foi de 0,766, que é um valor considerado satisfatório por estar próximo de 1. Na figura 5, nós temos o gráfico em 2D da temperatura média mensal para o município de Alagoinhas, no período de 1991 a 2020. Já adianto que, para temperatura e umidade, analisamos somente os dados do município de Alagoinhas como representativo, tomando esse município como representativo para a região, uma vez que não encontramos esses dados para os demais municípios, né, da área de estudo. Bom, e analisando esse gráfico de temperatura, é possível notar o aumento da temperatura nos meses frios, principalmente em julho.
Para esse mês, a temperatura de 1991 a 2008 oscilava de 21 a 22,2 graus Celsius. No entanto, com o passar do tempo, a partir de 2009, mais especificamente, observou-se um aumento contínuo da temperatura, atingindo 23 graus Celsius, que é quando a escala de cores, lá próximo de 2020, sai do azul e passa para o verde. Isso representa um aumento da temperatura, uma tendência de aumento de aproximadamente 0,8 graus Celsius para o mês de julho, mais especificamente. Agora, analisando os meses de verão, observou-se que no mesmo período que houve um aumento da temperatura nos meses de inverno, houve também nos meses de verão, com um destaque para o mês de fevereiro. A partir de 2009, ocorre a predominância das cores lilás, roxo e branco, que, conforme a legenda, né, são as cores de maior temperatura no gráfico. E sendo que em fevereiro de 2009, né, essa mancha assim mais branca aqui, não sei se vocês conseguem ver meu cursor, em fevereiro de 2019 a temperatura chegou a 27,6 graus Celsius. É um fenômeno que é uma ocorrência que teve e ocorreu também em outros anos, mas que em 2019 ela foi intensificada. E na figura 6, nós temos o gráfico em 2D da umidade relativa do ar do município de Lagoinhas no período de 1991 a 2020. Analisando esse gráfico, conseguimos perceber que, de forma inversa da temperatura, está ocorrendo a redução da umidade nos meses de inverno, junho, julho, agosto. A umidade nesse período ela sai de 91% em 1991, 85,75% em 2010 e 89% em junho de 2020. Um decréscimo aí de aproximadamente 2% da temperatura para os meses de inverno. Se observarmos a escala de cores, essa diminuição ela fica bem evidente, porque a cor no gráfico ela vai ficando mais clara à medida que os anos passam. Na figura 7 e na figura 8, nós temos os gráficos de dispersão dos valores de temperatura média mensal e de umidade relativa do ar. Para a temperatura média mensal, o valor de R2 foi 0,917 e para a umidade relativa do ar, o R2 foi de 0,744, valores considerados satisfatórios. E agora, comparando os resultados encontrados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS 6 e 13, comparando com o ODS 6, água potável e saneamento, tem-se que esse trabalho ele correlaciona-se com esse ODS, uma vez que busca compreender os padrões de precipitação na região, sendo que isso interfere diretamente na disponibilidade de água. Correlaciona-se com o ODS 13, a ação contra a mudança global do clima, uma vez que esse trabalho ele pode contribuir, né, os resultados podem contribuir para o desenvolvimento de estratégias de adaptação, mitigação e eventos secos e chuvosos. Conclusão, pequenas variações foram observadas, como eu já falei anteriormente, não foi observada uma variação drástica na intensidade pluviométrica. No entanto, é preciso realizar um monitoramento contínuo da temperatura, umidade, precipitação, porque realizando o monitoramento contínuo, quando essas variações começarem a se tornarem significativas, isso será acompanhado. Mas, para esse monitoramento contínuo, é preciso também melhorar e aumentar a rede de equipamentos necessários. Isso ficou evidente para nós na realização do trabalho, uma vez que conseguimos dados de 45 estações pluviométricas, mas conseguimos utilizar somente de 8 estações. E, por fim, é preciso que haja colaboração para que os ODS eles sejam alcançados. Digo isso no sentido de que o governo precisa impulsionar os pequenos municípios a planejarem e executarem ações efetivas a nível local e regional de mitigação e prevenção a esses eventos
climáticos, né, secos ou chuvosos, e envolvendo diversos atores da sociedade. Essas são as referências e obrigado pela atenção. Ótimo, Laura. Parabéns pela apresentação. Tema muito interessante, né? A gente saber em diferentes regiões como é que esse clima está mudando e isso está interferindo em diferentes variáveis, né? Que você trouxe aí, meteorológicas, como precipitação, que mais? Temperatura, umidade. Mesmo que para essa região a mudança tenha sido pouca, mas talvez já tenha alguns efeitos, né? Em outras variáveis. Então, assim, vocês pensam em incluir mais variáveis no estudo para verificar se um pequeno aumento de temperatura e diminuição de umidade afeta outros parâmetros de interesse, né? Por exemplo, no saneamento, na saúde? Isso, sim. Pode ser uma possibilidade, ainda não tinha discutido isso com a minha orientadora, mas é uma possibilidade, sim, de expandir o estudo e tentar perceber a interferência, né, desses fatores em outros, né? Exatamente. Assim, é também interessante você pegar uma outra região que tenha características semelhantes para verificar esses dados e aí comparar, né, para mostrar o que que outra região que já pode estar sentindo mais essa mudança climática está fazendo para se adaptar e aí usar isso como referência para essa própria região de estudo que talvez não tenha sentido muito, mas quando começar a sentir, já tem um plano para agir, né? Isso, exatamente. Só que aí, às vezes, quando a gente tenta expandir um estudo como esse, acontecem os entraves que nós encontramos nesse trabalho, que é a dificuldade de encontrar dados, informações, né, atuais, relevantes, sem muitas falhas, com dados contínuos. Então, às vezes, o que impede de expandir um trabalho como esse é justamente essa questão. Ou seja, de 45 estações pluviométricas que nós encontramos, com muita dificuldade conseguimos utilizar dados de outras, de 8 estações. E mesmo assim, recorrendo a métodos para o preenchimento de falhas, para conseguir aí amenizar os erros, né? Sim. Agora tem outra questão também que você tocou, né? Essa questão da representatividade dos dados e a sua disponibilidade. É importante para um estudo desse buscar diferentes bases de dados para poder comparar essa qualidade do dado, porque não garante que pelo dado ser medido é a melhor qualidade. Você pode ter equipamentos deteriorados, né, descalibrados, e você pode ter modelos que são muito mais representativos porque se basearam em equipamentos que estavam calibrados e aí você tem uma representatividade melhor daqueles dados. Isso, exatamente. É uma possibilidade de estudo, que, mesmo que você não faça, mas que recomende para outros estudos, fazer uma análise, por exemplo, de sensibilidade da fonte do dado em relação a o que está sendo obtido de resultado, né? Isso, é verdade. Então, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Fique à vontade aí para levantar a mão. Então, parece que foi isso. Tem um comentário aqui no chat. É a Jéssica, né, que me parece que é coautora do trabalho, que a comparação com região, é, outra região, no caso, é interessante, né? Além da combinação de métodos sinceramente remoto associado ao modelo matemático é ótimo. Obrigado, Jéssica. Jéssica se interessou aí pelas sugestões e, enfim, né, fique à vontade para implementar isso no trabalho, que aí vocês podem explorar mais dessa área e conseguir uma melhor repercussão desse trabalho, né? Então, esse é o intuito da discussão. Jéssica, quer falar alguma coisa? Vi que você levantou a mão. Oi, Diego, boa tarde a todos. Só queria agradecer, viu? Achei que a consideração foi super importante e pensar mesmo no que você falou, além de comparar com uma região diferente, comparar uma combinação de métodos. Acho que eu não abri a câmera aqui. Comparar uma combinação de métodos, não só modelo matemático, né? Porque o que a gente usou é puramente estatístico. Então, fazer uma combinação com imagem de satélite, por exemplo, eu acho que também dá um trabalho bem legal. Ótimo. Obrigado, Jéssica. Obrigada. Então, pessoal, não tendo mais comentários, vamos para a próxima apresentação.
que é análise do ODS 6, uma perspectiva a nível nacional e estadual. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. É Cleiton Santos que está falando. Então, fique à vontade, Cleiton, para começar o trabalho. Tá, vou começar agora. Eu estava tentando ligar aqui a câmera. É preciso ligar a câmera? Fique à vontade, eu penso que é mais interessante, né, para dinamizar mais a apresentação. Pronto, tá bom então. Deixa eu colocar aqui na apresentação. Ah, já começou na conclusão. Deixa eu voltar aqui. Aqui não está compartilhado ainda. Ah, verdade, é. Eu tenho que... Aonde? Deixa eu ver. Ah, encontrei. Desligar aqui. Tela cheia, no caso, né? Eu coloco. Isso. Pronto. Ah, apareceu? Agora sim. Boa. Pronto, agora vamos lá. Já estava no final aqui da apresentação. Deixa eu começar. Agora tá, né? Em tela cheia? Sim, tá ótimo. Pronto. Eu tô perguntando porque assim, eu não vejo, né? Quando coloco em tela cheia aqui da apresentação, eu não vejo. Ok. Mas vamos lá, começar. Pode começar, né? Sim, à vontade. Pronto. Boa tarde a todos. Meu nome é Cleiton Santos. Eu vou agora apresentar o trabalho Análise do ODS 6, uma perspectiva a nível nacional e estadual. Esse trabalho foi feito por Cássia, Karine, Cleiton, Jailson, o professor Gilson, o professor Edevaldo e o professor Anderson. O objetivo desse trabalho, ele tem como... O objetivo é analisar, né, o panorama da ODS 6 no âmbito nacional e estadual. E também investigar as proposições da Agenda 2050. Essa pesquisa se classifica como descritiva e qualitativa. Iniciando nosso trabalho, a gente entende que o saneamento ele é muito importante para a população, o saneamento básico. E pesquisas já realizadas mostram que o investimento no saneamento faz com que a saúde da população melhore. Muitas vezes o investimento que é feito no saneamento melhora 4 vezes mais a saúde. Então, isso prova que é imprescindível a saúde, né? Um saneamento básico. E devido a essa extrema importância, né, sobre o saneamento, né, a importância da água também, né, levou esse assunto a ser tratado como objetivo dos ODS, que a gente sabe que ao todo são 17, né, ODS, com 169 metas. E dentre eles está o ODS 6, que fala sobre água e saneamento. Todos eles têm uma importância imprescindível, né, para a população. No entanto, esse trabalho está tratando aqui sobre o ODS 6. E, mediante os desafios mundiais, né, nota-se que esses objetivos não serão alcançados até 2030. Um estudo também feito pela Agenda, Relatório Luz, da Agenda 2030, que é feito por um grupo de pessoas, né, para analisar as metas e os objetivos, se os países estão cumprindo, se estão atingindo, se estão muito distante dessas metas, para que sejam cumpridas até o ano 2030. E segundo alguns estudos, foi relatado que os objetivos não serão alcançados. A metodologia utilizada foi uma pesquisa analítica em dados fundamentos através da Agência Nacional de Água, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e o Sistema Nacional
de informações sobre saneamento, a Agenda 2030 e a Agenda 2050. E, como resultado, a gente vê aqui na figura 1 o panorama do SNIS de 2022, da situação de abastecimento de água. Isso, essas informações a nível nacional. Então, a gente vê que, ao todo, foram analisados 5.570 municípios e 203, mais de 203 milhões de habitantes que participou, né, dessa pesquisa, de acordo com o SNIS. Então, a gente vê que a maior parte da água que chega nas residências é através da prestadora de serviço, que no caso a administração pública. A gente vê ali que é mais de 50%. A gente também vê aqui no mapa a questão do índice de atendimento total de água. E a gente vê que, no nosso caso, aqui o Nordeste, ele tem 76,9% apenas, né, de pessoas que têm abastecimento de água. A questão do Norte, a gente vê que a situação já está sendo bem mais difícil, né? E na região Sul, a gente vê que é a melhor região. E aqui a gente vê o total de população que é atendida, é 171 milhões. Isso a gente vê que mais de 30 milhões de habitantes no Brasil ainda não tem o abastecimento de água. A gente também pode ver a questão dos investimentos que foram feitos de 2021 para 2022, que foram de mais de 2 bilhões de investimento. Então, isso aqui é a situação a nível nacional. Em relação à situação do estado de Pernambuco, que foi o que a gente pesquisou, a gente vê que o fornecimento de água para água potável, né, para a população aqui do Nordeste, de Pernambuco, é de 93,7%. Ou seja, a gente vê que, em relação, voltando ao slide, né, em relação à população nacional, que é de 84,9%, né, a gente vê que o estado de Pernambuco ele está acima do nível nacional. Mas também isso indica que o estado de Pernambuco precisa fazer bastante melhorias, né? Isso não quer dizer que seja uma situação favorável, porque ainda muitas pessoas ainda não têm água em suas casas, água potável. E aqui nessa figura a gente vê também a relação de todos os estados. E a gente vê que a região sul é a mais, está sendo com os melhores resultados. Agora, na figura 3, a gente analisa aqui o panorama do esgotamento sanitário. Isso também com os dados do SNIS de 2022. A quantidade de municípios também continua sendo a mesma, que é 5.570, e a população a mesma, né? E a gente vê que aqui que há uma redução na questão de municípios com esgotamento sanitário, consequentemente também uma redução na população, né, que tem acesso, né, a esse serviço de esgotamento sanitário. E a gente vê que a região norte é a região com menor percentual. Isso é bem preocupante, porque, além de ser uma região que também tem um pouco dificulta o acesso por ser muito uma região de mata,
mas isso não quer dizer que seja um empecilho, né, para os governos. Eles devem investir mais, procurar meios para que aquela população também seja beneficiada, né, com esse tipo de serviço. A região Nordeste, com um percentual também muito baixo, e a gente vê que o Sudeste é que está com o melhor resultado. E assim como na questão da água, o esgotamento, na questão da água, que a prestadora de serviço aqui, a administração pública, detém o maior percentual. Na questão de água, no esgotamento sanitário também é o mesmo. E na questão de investimento, a gente vê também que foi feito um investimento de mais de 2 bilhões também no esgotamento sanitário. Então, a nível estadual, a gente também percebe que, a nível estadual, o esgotamento de Pernambuco, a gente vê também aqui uma porcentagem de 55,9%, ou seja, bem próximo da questão nacional, né, que foi aqui de 50%, não, na verdade, o de Pernambuco está mais alto. A média nacional é de 56%, né, e de Pernambuco 55%, ou seja, bem próximo mesmo. É o que me confundi aqui com os números. Então, a gente vê que Pernambuco continua tendo um resultado na água acima do nível da porcentagem nacional, e no esgotamento bem próximo da porcentagem nacional. Isso indica que o Pernambuco ainda tem muito o que fazer, principalmente na questão de esgotamento. E a gente vê que o Distrito Federal é o que tem o melhor resultado aqui, quase próximo dos 100%. Então, em relação à água e saneamento, a Agenda 2050 ela sinaliza a necessidade, né, de corresponsabilidade e colaboração da maior parte das empresas. Essa Agenda 2050 ela já começou a ser analisada justamente porque a Agenda 2030, os países signatários, eles não vão conseguir atingir a meta. Por isso, a criação de uma nova agenda para que a população, né, os governos, o mundo inteiro, ele se conscientize para melhores resultados e assim melhorar também a qualidade de vida da população. E diante dessa crise, né, a ONU faz previsões preocupantes para 2050, tais como o aumento da demanda hídrica e, assim como vai ter o aumento da demanda, também vai ter um déficit justamente da água, né, que é de 40%. Concluindo, a gente viu que são necessárias novas estratégias para alcançar a universalização da água potável e saneamento básico. É necessário integrar políticas de saneamento em áreas mais deficitárias, em especial na região norte e nordeste, como a gente viu nas figuras, né? Na figura 1 e na figura 3, naquele mapa. Segundo a Agenda 2050, a gestão corporativa, né, responsável pelos recursos hídricos, reconhece a necessidade de respostas coletivas aos desafios complexos que envolvem a gestão desse bem público. Ou seja, essa questão de gestão corporativa, a gente vê que entra também aqui a questão do ESG, que está sendo bastante divulgado entre as empresas, os empresários, alguns trabalhos também acadêmicos divulgando a importância, né, das empresas aderir a essa conscientização do meio ambiente, do produto, né, e também das pessoas que fazem uso daquele produto. Então, por meio de um processo inclusive com ações em âmbito local e da bacia hidrográfica, almeja-se o uso social e cultural equitativo, ambientalmente sustentável e economicamente benéfico da água e a promoção irrestrita dos serviços de saneamento.
Então, esse foi aqui agora, as referências, esse foi o trabalho que a gente Ótimo, Cleiton. Parabéns pelo conseguiu trabalho. realizar, essa pesquisa, né? Muito interessante o tema, né? Assim, é o desafio do momento, né? Esses ODS, e aí você focou na parte de água e saneamento, né? Que é algo assim de base, né? Vamos dizer assim, essencial para a dignidade humana. E aí fica esse questionamento, né? Você colocou no início, será que vamos alcançar essas metas? Pelo um relatório que você apresentou, ele disse que não. Mas eu questiono, mesmo assim, né, é interessante a gente acompanhar o quanto avançou, porque se não tivesse essa agenda, seria ainda pior, né? Não teria nem rumo para seguir. Então, assim, Justamente. aquele ODM, né, que é o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, que foi o anterior a esse ODS, Isso. a gente não conseguiu também alcançar todas as metas, mas conseguimos avançar alguma coisa, né? Uhum. Então, a ideia é trabalhar para usar o máximo desse ODS antes de pensar no outro que você até mencionou, que eu nem conhecia, a Agenda 2050. Isso. Da Agenda 2050 já tá sendo trabalhada os ODS, os 17 ODS, e melhorar através de novas metas, né, e objetivos também, para que seja alcançado. E como você bem falou, né, se não houvesse o ODM, o ODS e os ODS agora com a Agenda 2030, a gente não teria saído do zero, né? Então, Exatamente. sempre vai precisar de uma meta. Se está 100%, então precisa agora melhorar o trabalho que foi feito, que é o caso, eu não sei se alguém aqui já visitou o Paraná, lá a gente vê que tem os melhores resultados. Então, lá o trabalho lá não é mais atingir, sim melhorar o que foi alcançado, porque lá é incrível os resultados. Exatamente. Eu me pergunto assim o seguinte: será que a população não tem condições de pagar pelo saneamento adequado? É por isso que essas empresas ainda não estão lá operando? É, Porque assim, ó, eu vejo hum, que em muitos lugares as pessoas já têm o poder aquisitivo de pagar a conta de água, e aí depois se vinha de esgoto, tem condição de pagar também. Agora o problema é que a solução não chega lá para essa pessoa. uhum, Então a gente tem que pensar o seguinte, que depende muito de vontade política, né, de você ter as linhas de financiamento para ter investimento, porque com o tempo aquilo se paga, né? Então, é a mesma coisa isso. para a energia, por exemplo, renovável, né? Muitas dessas energias demandam um investimento alto de início para você instalar as usinas, mas depois aquilo se paga, né? Então, o que falta é vontade política e, vamos dizer assim, um contexto, né, de financiamento para você começar a implementar esses projetos. É que, inclusive, tem um dos ODS que fala justamente sobre a iniciativa política, a questão dos gestores. Eles também têm que se conscientizar, né, para que a população tenha dignidade, como você bem falou aí no começo. A questão é a dignidade da pessoa humana. Toda pessoa tem o direito de ter uma boa educação, uma saúde de qualidade, uma boa moradia. Então, parte também deles. Tem que ter políticas públicas efetivas. E a Exato. parte da gente também saber escolher as pessoas que estão lá para nos representar e elaborar justamente essas políticas que vão nos beneficiar. Outro ponto que eu vejo, Cleiton, nesse dado que você trouxe do SNIS, é o seguinte: tem locais que já tem a rede coletora, mas não tem um tratamento. Será que não é viável fazer algum tipo de tratamento simples para depois você, por exemplo, colocar lá os gestores, né? Enfim, algo mais elaborado? Porque assim, você já tem na coleta, você tem no lagoa, você fazendo um tratamento baseado na natureza, como chamam, né? Aquilo ali Uhum. já resolve grande parte do problema. É. Uhum. Justamente. Muitas vezes o processo de tratamento já existe, né, e falta apenas ser implantado. Em alguns lugares é implantado, mas muitas vezes não é feito a coleta, né, não é direcionado para o tratamento. Como a gente viu lá
no mapa, né, que apenas 50%, se eu não estou enganado, de todo o esgotamento é feito o tratamento, isso a nível nacional. Então a gente vê que muito o esgotamento está sendo lançado nos rios, né? É o caso aqui de Caruaru, que se eu não me engano, o rio Ipojuca ele está em terceiro lugar como o rio mais poluído, né, do Brasil, se eu não me engano. É, Então a gente vê a situação que está, né? Que tem, como é que se diz? Pode ser melhorado, né? Através exato. de métodos que já existem e podem ser melhorados, porque a academia está justamente para isso, para melhorar esse tipo de serviço, né? Ok. No tratamento. Perguntar aqui ao pessoal da audiência se tem alguma pergunta, algum comentário. E aí, pessoal, quer se manifestar? Por favor, use o microfone. Jéssica levantou a mão. Oi, gente, eu de novo. Eu queria falar sobre isso. Eu trabalhei durante um tempo na prefeitura, né, do município aqui da Bahia, em Cruz das Almas. E essa questão da gente contar com o poder aquisitivo da população é muito difícil. Porque quando a gente pensa em um local onde a maioria das pessoas é predominantemente de classe baixa, elas realmente dependem de um incentivo, de que aquela obra, tanto de abastecimento quanto de saneamento, ela seja realizada pelo poder público. E eu lembro que naquela época o secretário de infraestrutura ele dizia assim para mim, Jéssica, eu não gosto de fazer drenagem, né? Eu trabalho com drenagem hoje, eu não gosto de fazer drenagem, porque drenagem fica enterrada e o eleitor não vê. E eu não esqueço nunca essa fala do secretário. Qual o pensamento, né, equivocado? E pensa que é uma fala que é do secretário de infraestrutura, né, da cidade. Isso é um investimento que está sendo enterrado. No caso, aqui de Caruaru, Caruaru conseguiu uma verba para saneamento, que se eu não estou enganado é de 1 milhão. Então, algumas pessoas já disseram que vai ser 1 milhão enterrado, distribuído por Mas o Caruaru. rio limpo e você tem uma orla bonita, isso aí chama atenção, né? É. Justamente. É. Mas Mas é o quanto é distorcido, né, Diego e Cleiton e os outros. É essa visão de quem está lá, de quem poderia fazer mais, de que naquele momento tem um poder maior de fazer. E o quanto é importante que esses objetivos de desenvolvimento sustentável eles sejam, não fiquem só aqui no meio acadêmico, nesse meio de troca, né, que ele seja de fato compartilhado com as pessoas que são as mais afetadas e que são envolvidas no processo que é a população. E eu sempre digo isso para os meninos, como é que a gente consegue tornar esse grande sonho, esse grande objetivo em algo palpável para alguém ali, ó, de classe média baixa conseguir realizar. Então, eu achei bem legal essa apresentação do Cleiton, viu? Tô por aqui. Tranquilo, beleza. Jéssica. Obrigado aí E pelos comentários. até fazendo um comentário em relação ao que ela falou sobre a questão dos objetivos ser atingíveis para qualquer classe social, foi justamente por esse motivo que a gente chegou até aqui na Agenda 2030, porque o ODM era algo que estava sendo difícil da população atingir. Governantes, empresa e até as pessoas mais carentes, né? Então, foi através desse pensamento que surgiu a Agenda 2030 e agora está vindo aí a Agenda 2050, para que todos possam participar, todos possam se unir, né, para fazer um mundo melhor. Ou seja, o que várias pessoas falam, né? Eu não sei se vocês já ouviram, mas aqui eu escuto muito, agir local, mas pensar global. E isso faz com que a nossa situação melhore. Exatamente. Pessoal, a discussão tá boa, mas como o tempo está curto, eu vou ter que passar para o próximo trabalho, tá? Boa, Muito boa. obrigado aí, Obrigado também. Kleber Valeu. e Jéssica, principalmente. Então, pessoal, o próximo trabalho é Recursos Hídricos, Energia e Gestão de Demanda no Semiárido Brasileiro.
análise da metodologia do programa Água Pura UFBA. Tem alguém aí dessa equipe? Então, pode compartilhar a tela e iniciar a apresentação. Ok, Jéssica. Eu já vejo sua tela, Gerson. Se puder colocar no modo apresentação, Gerson, fica melhor. Não, escuto ainda. Ok. Alô? Agora sim. Boa tarde. Ah, foi um problema na página mesmo. Perfeito. Entendi. Irei compartilhar novamente a tela. Beleza, combinado. Ah, só um segundo. Poderia me confirmar se a tela está em modo de apresentação agora? A gente vê o arquivo, mas não está no modo de apresentação. Não está no modo de apresentação? Mas dá para ler, sabe? Tranquilo, eu acho que é por conta da própria configuração. A gente tem que botar em modo de apresentação antes e depois compartilhar a tela. Exato. Agora sim, pronto. Agora tá, né? Sim, ótimo. Tranquilo, gente. Desculpe pelo transtorno agora. Vocês viram, foi um problema da atualização da própria página. Eu vou estar me apresentando. Eu me chamo Gerson Borges Nascimento. Eu vou estar ministrando aqui o trabalho de recursos hídricos, energia e gestão de demanda no semiárido brasileiro, uma análise da metodologia do programa Água Pura UFBA, nos quais os autores sou eu, Gerson Borges Nascimento, Tainá Batista, Slaine Cardoso, Jamile Souza, Nara Thalita Silva e a nossa coordenadora, que é Maria do Socorro Gonçalves. Este artigo ele irá buscar explorar temas como escassez, acesso igualitário, conservação e gestão integrada. E o objetivo é enfatizar a importância vital da água, não só como um recurso indispensável, mas também como um fator decisivo para o desenvolvimento sustentável global. Além disso, iremos buscar apresentar a metodologia adotada pelo programa Água Pura UFBA como uma alternativa de mitigar os impactos, destacando os recursos obtidos ao longo de anos de apresentação. O programa Água Pura ele foi implementado na UFBA no ano de 2001, e ele tem como papel fundamental um monitoramento e sensibilização referente ao consumo de água, tanto no âmbito da universidade como no âmbito privado, oferecendo resultados positivos desde então, reduzindo o consumo de custo em até 75%. Mais à frente eu irei mostrar para vocês uma tabela do quão impactante foi
a metodologia e a implementação da água pura aqui na Universidade Federal da Bahia. E vocês terão uma noção da discrepância que a metodologia que nós adotamos hoje vem causando ao longo das últimas décadas na nossa realidade. E foi pensando nisso que nós idealizamos esse seminário aqui com o intuito de trazer essa metodologia para o seminário baiano. Pois nas regiões do seminário há uma necessidade de um tal modelo de gestão, certo? E essa necessidade ela é ainda mais evidente, pois tem características do clima, da vegetação, do solo, e a média anual de precipitação de chuva no semiárido é baixíssima, é em torno de 75 mililitros. Em algumas regiões não ultrapassa os 400, o que gera elevados níveis de déficit hídrico, né? A relação entre a escassez de água e a produção de energia também é vista intrínseca e complexa. Enquanto a falta de recurso pode comprometer a disponibilidade de eficiência em diversas fontes energéticas, a escassez hídrica pode impactar diretamente a geração de energia em hidrelétricas, que é a fonte essencial de eletricidade de muitos países, inclusive o Brasil. Boa parte, 80% de toda a energia que é produzida aqui no nosso país é proveniente de hidrelétricas. E em períodos de seca, a redução do volume de águas e rios e reservatórios diminui a capacidade dessas hidrelétricas de produzir eletricidade. Isso pode levar a um aumento no custo da energia, interrupção do fornecimento e efeitos econômicos negativos. Para o município que é majoritariamente abastecido por energia proveniente de hidrelétricas, a falta de água não somente traz esses pesares como você não ter água, pode vir também com uma falta de eletricidade em um hospital, a falta de eletricidade em uma residência que precisa que tem um idoso que precisa de um acompanhamento. Então, existem muitos contratempos que a falta de água trazem, não somente a ausência dela, como um efeito cascata. E a racionalização do uso de água é uma das soluções mais acessíveis e eficazes para reduzir as perdas e desperdícios. Ter conhecimento prático sobre o consumo de água e outros recursos é fundamental para uma gestão eficiente. As medidas de racionalização se mostram vantajosas economicamente, pois incentivam a adoção de novos hábitos pelos usuários. Essa abordagem inteligente permite aumentar o número de beneficiários do sistema de abastecimento sem a necessidade de grandes investimentos ou a criação de novos sistemas, garantindo a preservação de recursos para as futuras gerações. E como é dos pontos bem citados aqui ao decorrer de todas as apresentações, a questão de um sistema de abastecimento e tratamento de água em determinadas comunidades carentes pode ser um grande empecilho devido ao seu custo. Então, o programa, a nossa metodologia, ela traz uma racionalização, ela traz uma solução mais acessível e eficaz para a redução dessas perdas. Aqui temos a nossa identidade visual, programa Água Pura, uso racional de água e energia. A parte da energia ela foi acrescentada recentemente devido a incessantes pesquisas da gente, conseguimos fazer esse rastreio, essa união das duas partes. E aqui uma parte interessante. Aqui podemos constatar o consumo de água per capita e a população na UFBA dentre os anos de 1999 até 2022. Se vocês pararem para perceber, essa barra vermelha aqui é o aumento no contingente da UFBA, tanto de alunos, como os técnicos, profissionais, e a própria população da universidade. Essa barra verde aqui é o consumo per capita, ou seja, é um consumo que uma pessoa terá durante um ano, certo? Em 1999, beirava ali os 40 mil milímetros cúbicos de água por ano para uma única pessoa se manter na UFBA. Depois da implantação do programa Água Pura, de todas as modificações que elas foram atribuídas na UFBA, melhoria nas redes de distribuição, o monitoramento do consumo de água mensal e dentre diversas outras ações que nós vemos promovendo ao longo dessas 2 décadas de existência do programa, a redução foi para quase 5 mil milímetros cúbicos por ano, sendo destacado que a população da UFBA mais que dobrou nesse período.
Então, os dados mostram que o programa ele tem uma metodologia eficiente e você conscientizar, trazer para perto das pessoas e tornar todo aquele esquema de conservação, de prevenção, de realmente conscientização do desperdício da água no dia a dia traz resultados muito mais expressivos do que alguns certos tipos de campanhas que duram pouco tempo. É realmente algo que a gente traz para a vida das pessoas e elas ficam se retroalimentando e passando de geração para geração. O objetivo, como foi citado anteriormente, é enfatizar a importância vital da água, não só como um recurso indispensável, mas como um fator decisivo para o desenvolvimento sustentável global. E o foco principal é apresentar como alternativas para mitigar impactos a metodologia utilizada pelo programa Água Pura e os resultados alcançados, pelo menos ao longo dos anos de implementação. A nossa metodologia adotada envolve uma revisão bibliográfica de literatura sobre o tema da água e energia, além de uma análise dos dados atualizados do semiárido baiano. Também inclui a avaliação necessária de uma gestão eficiente de demanda de água e das alternativas aplicadas tanto em grandes centros urbanos quanto em regiões semiáridas, bem como análise dos resultados obtidos pelo programa Água Pura e sua relevância no cenário atual. Essas foram as referências utilizadas na minha apresentação. Um obrigado a todos, obrigado especial a toda a equipe da Água Pura e a nossa coordenadora Maria do Socorro Gonçalves. Obrigado, Gerson, pela apresentação. Muito interessante esse programa. Eu anotei vários comentários aqui, mas eu gostaria de ouvir primeiro a audiência, se alguém tem algum comentário a fazer. Pessoal, alguém pergunta, comentário, provocação? Se alguém não tem, Gerson, ficou a cargo de eu fazer nesses comentários. Então, Perfeito, assim, Diego. foi um programa muito interessante, né? Mostrou muitos ganhos ambientais em termos de água e você pode pensar também energia associada a essa água, assim como econômicos, né? Então, eu Exato, fico curioso exato. em saber se essas economias tiveram alguma reversão, né, para a continuidade do programa, ampliação do programa, ou mesmo para você equipar esse programa. Porque a gente vê esse caso como um exemplo que pode ser implementado em outras universidades do Brasil, assim como outras instituições de ensino, né, da educação básica ou de outros setores, né? Então, da experiência de vocês aí, teve algum retorno depois desses resultados alcançados? Diego, infelizmente não. O nosso programa, ele ainda é mesmo com o grande impacto que ele trouxe para a nossa universidade, temos uma estimativa de cerca de 40 milhões de economia em pouquíssimos anos. Porém, esse programa não, esses valores não foram redirecionados para o nosso programa, nós continuamos ainda com a verba de uma iniciação científica. Então, mesmo nós temos resultados expressivos e trazendo os números e constatando que aquilo que nós estamos fazendo lá realmente é um benefício imensurável para a faculdade, tanto na parte econômica, né, que é o que mais se vê, mas também como na parte ambiental, nós ainda não temos esse devido reconhecimento, certo? Como eu estou falando para vocês aqui, eu estou no equipamento, Exatamente. porém eu não tenho uma webcam para poder estar me apresentando para vocês. Então, é Tranquilo. algo assim que a faculdade ainda carece bastante, certo? Imagino, vocês estão fazendo isso pela missão mesmo que vocês têm, né, de acreditar que é possível, né, e, enfim, mas não porque está tendo devido apoio, né? Maria do Socorro mencionou aqui no chat, Exatamente. né, que os gestores não aplicam quase nada nesse programa e vive de bolsa, né? Exato, Então, exato. É como a Maria disse, a Maria é a nossa realmente, parabéns, coordenadora, né, por falando aí. vocês estarem persistindo nesse programa. Nossa, muito obrigado, É, Diego. Obrigado mesmo. Assim, outro comentário que eu tenho aqui é em relação ao gráfico que você mostrou ali. No período da pandemia, eu vi que baixou muito o consumo, mas ainda teve algum consumo, né? Aí fico curioso para saber se ali foi vazamento ou se ainda tinha alguma atividade na universidade. Diego, a atividade na faculdade ela sempre persistiu, mesmo na pandemia, como você pode constatar ali nos gráficos. Mesmo sendo baixo, ainda tinha uma circulação lá dos funcionários, ainda tinha uma circulação da galera que trazia a própria segurança.
E, querendo ou não, eu tinha algumas atividades, e certo. E existiram, sim, vazamentos, certo? Existiram alguns pontos onde houve derramamento d'água, e por isso dá para ser constatado no gráfico ali que mesmo durante a pandemia teve essa marcação de consumo d'água. Ok. Maria comentou aqui, vazamento também, algumas atividades. É, aí eu fico pensando agora assim, em perspectiva, né? Vocês já conseguiram tecnificar esse programa, né, com a plataforma para alimentar os dados e ali você tem um monitoramento remoto. Aí eu fico Ele pensando sabe. se vocês pensam em inserir mais tecnologias nesse programa para, de alguma forma, vocês otimizarem essa coleta, análise e intervenção a partir dos resultados. Sim, com toda certeza nós temos uma perspectiva de estar otimizando todos os nossos processos. Eu faço parte do programa, porém eu não sou de engenharia sanitária e ambiental, eu sou de controle e automação. Então, basicamente, a minha parte é justamente essa daí, eu tento otimizar o sistema. Nós estamos agora desenvolvendo um novo site que será mais interativo e muito mais intuitivo para as pessoas que estão lá fazendo o controle do gasto e consumo de água, que é pelo site que nós fazemos isso daí. Nós temos todo um layout onde você chega, se inscreve, joga seus dados lá, preenche uma planilhazinha e você mesmo consegue fazer o policiamento e quanto de água que você gasta no mês. Aí você consegue ter um estudo do consumo de água, de energia, o quanto você gasta, quanto você deixa de gastar. Então, é algo bem interessante. Nós temos a plataforma já, está passando por atualizações, e pretendemos também, na medida do possível, fazer algumas implementações nas unidades. Mas isso aí só mais para frente para a gente poder ver. Ótimo, Jéssica. Muito interessante você estar trazendo essa parte de automação, né, para o programa. E quem sabe ter uma inteligência artificial aí que possa estar até sugerindo, né, por exemplo, soluções e até alertando quando o consumo, né, foge ali do padrão que é daquele mês, e aí a pessoa já tem que intervir logo, né? Então, eu penso que essa parte de tecnologia tem muito a agregar nesse programa. Não, com toda certeza. Toda a parte de monitoramento, toda a parte sensorial, sistêmica, que você pode trazer para você ter um controle maior. Tudo vai girar em torno do controle que você tem que ter determinada fonte d'água. Se você souber o quanto realmente sai, o quanto realmente entra, então o seu consumo fica perfeito. Você não vai ter desperdício e você vai conseguir pagar um preço justo por aquilo que você está consumindo. Exato. Maria comentou aqui que vocês estão melhorando a metodologia, né, para trazer os gestores para o programa e mostrar a importância também, né, difundir isso pela sociedade. Eu penso que é muito válido. Um programa que já teve sucesso, então agora é replicar esse programa em outros Exato. lugares. E é como a Maria está comentando aí, nós não automatizamos tudo, porque a metodologia do programa Água Pura é realmente conscientizar, entende? Nós Entendi. queremos que esse pensamento sustentável esteja permeie o pensamento de todo mundo, certo? Que dentro de cada instituto, que dentro de cada parte de aula tenha uma equipe treinada e responsável e que essa equipe ela consiga propagar os ensinamentos e os conhecimentos que foram passados, assim fazendo essa retroalimentação do próprio pensamento de, eu tenho que me conscientizar, eu tenho que economizar, entende? Entendi. Eu vejo que, assim, essa parte da cultura, né, do envolvimento das pessoas com o programa é muito importante, principalmente para a instituição de ensino, mas talvez em outros locais você não tenha tanta disponibilidade de pessoas para se envolver e aí você tem que entrar com mais tecnologias, né? Sim, Talvez de alguma concordo. forma você mostre com o monitor ali nos locais de consumo de água, né, o quanto está se consumindo para as pessoas perceberem e se sentirem, vamos dizer, parte daquele programa. Mas tem que pensar, né, que para alguns ambientes não tem a mesma disponibilidade de envolvimento e aí é importante que o programa entre, né, com outra estratégia naquele ambiente. Sim, sim. Nosso programa ele é utilizado atualmente no aeroporto aqui de Salvador, certo? É uma metodologia que nós temos. Mas esse tratamento realmente de conscientização é mais voltado para instituições. E... Porque vai ser da instituição que vão sair os nossos futuros profissionais. Então, já é bom você ter todo o preparo psicológico e deixar a urgência gravada nessa galera. Ótimo. Valeu, Gerson, pela participação, né? Você mostrou muito, assim, interessado, né, pelo esse programa e, assim, muito é, percebeu, né, todas as nuances desse programa, essa relevância que o programa tem
e a sua contribuição é muito importante nesse momento para que o programa avance, né, para outros espaços. Então, parabéns aí por estar vindo gente nova com novas habilidades para fazer que esse programa consiga, né, se espalhar mais na sociedade. É Então, isso aí. com isso, Valeu, eu Diego. encerro Valeu, esse galera. trabalho do Gerson para ir para o último trabalho, pessoal, dessa sessão de hoje, que a gente já está se aproximando do final, que é o título Recobrimento de membranas recicladas para aprimoramento do tratamento de matrizes aquosas. Ei, Tem tudo alguém bem? aí? Eu? Opa, Estão me vamos lá, escutando Fernanda. bem? Sim, Vou compartilhar a minha tela aqui. Tá compartilhando? foi. Oi? Vou ligar a câmera Fique à aqui. vontade agora, pode começar. Acho que tá. Deixa eu só dar uma ajustadinha aqui. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para compartilhar o nosso trabalho intitulado Recobrimento de Membranas Recicladas para Aprimoramento do Tratamento de Matrizes Aquosas. Ele é em colaboração com o Guilherme Pinheiro Drummond, a Lucilane Valéria de Souza, professora, o Marcelo Machado Viana e a nossa orientadora Miriam Cristina dos Santos Amaral. Agora eu vou passar um pouquinho sobre o que vai ser apresentado aqui hoje, né? Vou introduzir um pouquinho sobre as membranas, falar também sobre os objetivos principais do trabalho, citar a nossa metodologia e entrar mais em detalhes sobre isso, falar também sobre os resultados e as conclusões e perspectivas futuras. Iniciando os conceitos de membranas, essas são amplamente utilizadas na purificação de água e no tratamento de efluentes, por meio das membranas semipermeáveis que separam as partículas de contaminantes indesejados. Existem vários tipos de membranas, como as de osmose inversa, OI, de nanofiltração e ultrafiltração. Cada uma dessas membranas é escolhida através de acordo com o tamanho das partículas a serem separadas. Além de serem altamente eficientes, essas membranas elas têm capacidade de tratamento abrangendo as substâncias complexas, incluindo os pesticidas. Os objetivos principais do nosso trabalho são avaliar o desempenho das membranas recicladas e recobertas, mitigar a bioincrustação dessas membranas e, além disso, avaliar o potencial de remoção dos herbicidas. Falando um pouquinho aqui sobre os desafios da incrustação das membranas, no entanto, né, essas membranas elas enfrentam desafios críticos devido à incrustação, que ocorre pela deposição das partículas e biomoléculas sobre a superfície dessa membrana. Isso pode levar à redução da vida útil, à diminuição do fluxo, o aumento do consumo de energia e a degradação da qualidade da água. Assim, a gente... Opa, passei para trás. Assim, a gente consegue revestir essas membranas com nanomateriais, que é a nossa proposta principal. Para mitigar esse problema, a gente aplica recobrimentos com os nanomateriais como o óxido de grafeno, que é conhecido também como GO, e as nanopartículas de prata, a GNP. Esses materiais eles foram escolhidos pela sua capacidade de melhorar as propriedades das membranas recicladas, como a resistência à incrustação e a eficiência da separação. A gente testou esses materiais também em combinação com o GO e a GNP, buscando propriedades cinéticas que aumentam ainda mais a eficácia desse tratamento. O óxido de grafeno, ele possui alta área superficial e propriedades antimicrobianas com uma capacidade de absorção, tornando o material promissor para o recobrimento de membranas. As nanopartículas de prata, elas também possuem propriedades antimicrobianas e podem ser utilizadas para combater a bioincrustação. Além disso, a combinação com o GO e a GNP pode oferecer um efeito cinético, otimizando a dispersão dos nanomateriais e melhorando o desempenho da membrana. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a reciclagem. A nossa reciclagem ela ocorre em 4 etapas. Primeiro, a gente coleta as membranas do programa Água Doce, as membranas em final de vida do projeto Água Doce. Posteriormente, a gente recicla essas membranas com uma oxidação ácida e base, depois de hipoclorito. Posteriormente, a gente avalia essas membranas para garantir que elas atendam os requisitos de qualidade. E, por fim, a gente reaproveita essas membranas recicladas em outros processos de tratamento de água. Aqui tem um fluxograma mais detalhado do nosso processo. A gente realiza
a reciclagem. Posteriormente, a gente realiza o recobrimento com óxido de grafeno e, por fim, a gente realiza o recobrimento das nanopartículas de prata. Em todos os processos, a gente realiza uma permeabilidade e também a gente realiza uma rejeição salina. Uma rejeição, salina não, desculpa, de atrazina. A gente realiza uma rejeição das membranas recicladas, também depois de recobertas com óxido de grafeno, e também depois de serem recobertas com as nanopartículas de prata, para ter um efeito comparativo posteriormente. Depois disso, vou explicar um pouquinho sobre o recobrimento. A gente primeiro é realizado em 3 etapas. Primeiro, a gente aplica a permeação de GO sobre a membrana reciclada, seguida da imersão de uma solução de nitrato de prata, e a terceira etapa envolve a redução da GNP sobre a superfície da membrana. A permeação do GO é feita sob pressão positiva, e a redução das nanopartículas de prata é realizada por uma luz ultravioleta numa câmera UV. As nanopartículas de prata foram caracterizadas por microscopia eletrônica de transmissão, MET, que confirmam a presença das AGNPs na superfície das membranas, e além disso, utilizamos a espectroscopia de energia dispersiva, o EDS, para determinar a composição elementar, confirmando a presença das nanopartículas de prata no recobrimento. Esses métodos eles foram fundamentais para garantir que a síntese e a deposição dos nanomateriais estavam corretos. Aqui, a gente também tem os resultados do recobrimento. A gente classificou as membranas com esses 3 nomes. PB1R é a membrana que foi apenas reciclada, e ela obteve uma permeabilidade de 57,18 e uma rejeição à atrazina de 17,79. A PB1RGO é a membrana que já foi reciclada e também já foi recoberta com óxido de grafeno. Ela obteve uma permeabilidade de 35,55 e uma rejeição à atrazina de 20,19. A PB1RGOAG é a membrana que já foi reciclada, recoberta com GO e recoberta com nanopartículas de prata. Ela obteve uma permeabilidade de 40,08 e uma rejeição de atrazina de 23,34%. Os resultados do recobrimento, a gente obteve um aumento da rejeição de atrazina, o recobrimento com GO e com a GNP resultou num aumento de 31,2% na rejeição de atrazina. A redução de permeabilidade com GO causou uma redução de 43,57% da permeabilidade da membrana, e, além disso, o aumento da permeabilidade com a GNP resultou no aumento de 4,17% devido à otimização da dispersão do GO e do GNP. As nossas propostas futuras, como os próximos passos, a gente propõe modificar as variáveis para que o processo de reciclagem ele gere membranas mais seletivas e que atendam aos padrões de potabilidade estabelecidos pela portaria GMS do número 888 de 2021. A gente também planeja aplicar essas tecnologias no tratamento de glifosato e explorar a natureza antimicrobiana dessas membranas, visando estender suas aplicações no combate a agentes biológicos. Aqui estão nossas referências. E obrigada pela atenção. Ótimo, Fernanda. Parabéns pelo trabalho, muito interessante. Pessoal, alguma pergunta? Comentário? Então, eu tenho alguns comentários. No caso, você já tem o uso dessas membranas recicladas em algum lugar ou estão mais na parte de experimentos, de análise em laboratório, Fernanda? No nosso laboratório, na nossa convivência, assim, a gente tem muitos projetos aqui na UFMG sobre as membranas, até a nossa professora orientadora Miriam, e o professor Eduardo Coutinho também, eles fazem muitos projetos. Eu não sei da aplicação, assim, no mercado, mas acredito que de pesquisa, assim, é bastante estudado a reciclagem das membranas, porque tem vários benefícios, né? Essas membranas que estão em final de vida, elas geralmente são destinadas a aterros sanitários, então essa é uma alternativa eficiente para tentar reverter, né, esse caminho. Sim. Assim, o objetivo de vocês, eu vi que são vários, você mencionou no final ali, alguns tipos de tratamento que você pretende alcançar com essa membrana para, por exemplo, alcançar a potabilidade de água ou para algum efluente que tem alguma substância tóxica persistente, né? Então, eu fico pensando, no momento, assim, vocês estão mais direcionados
a resultados de alguma dessas linhas que você pontuou? Você está pensando, por exemplo, água para reuso ou simplesmente um tratamento mais avançado da água para o consumo humano? Então, tem alguma área prioritária que você já tem resultados, vamos supor assim, que sejam mais próximos de implementar isso em escala comercial? Acredito que o nosso trabalho seja mais focado nas membranas. Assim, acho que o Guilherme que está aqui também, ele vai poder falar bem, mas eu acho que o nosso trabalho talvez seja mais focado nas membranas. A gente pretende tratar, sim, as águas, matrizes aquosas no geral, né, contaminadas com esses pesticidas. No nosso caso, a gente até então tratou só a atrazina, mas a gente pretende também tratar o glifosato, que é um outro herbicida. Mas, assim, eu acho que o nosso trabalho tem um potencial maior de recuperação das membranas mesmo, mas a gente tem, sim, isso que você citou, é um objetivo do trabalho que é atingir o limite de potabilidade, então, também faz parte, né, assim, mas acredito que o nosso foco maior seja na membrana mesmo, e na possibilidade de tratar, assim, até um limite de potabilidade. Entendi. Interessante. Até porque as águas naturais estão cada vez mais contaminadas, então vai ser necessário Sim. um tratamento mais avançado, né? Sim, não só Então, não só as superficiais também, né? A água subterrânea também, cada vez mais, porque esses herbicidas geralmente são jogados no solo, então o lençol freático indiretamente ou até diretamente é contaminado, então isso é uma perspectiva assim futura, acho que interessante, assim, porque cada vez mais a gente utiliza desses componentes, né? entendi. Agora eu fiquei curioso, só para fechar, né? Pelo menos da minha parte, se alguém tiver mais, pode comentar na sequência. Essa membrana reciclada pode voltar para a mesma funcionalidade que tinha antes, ou vai servir só para novas funcionalidades? Porque, assim, se voltar para a funcionalidade que estava antes de tratamento de água, é um tipo de manutenção que vocês fazem na membrana, né? Mas se só Sim, servir para outros usos, aí você está transformando em um novo produto, né? sim. A membrana que a gente pega é do programa Água Doce, né? Então, é de dessalinização da água. A gente trata, no caso, a gente utiliza no trabalho para tratamento de pesticidas. Mas eu não sei falar que, às vezes, ela poderia, sim, ser utilizada para dessalinização novamente, né? Mas aí a gente teria que avaliar esse potencial de remoção após o recobrimento. E se esse recobrimento também seria o ideal para desalinizar e fazer a função que ela já exercia antes, né? Mas aí a gente teria que avaliar se é esse recobrimento, se seria possível também, né, voltar para esse ciclo. Então, seriam, acho que, outras pesquisas também interessantes. Ótimo. Obrigado. O interesse aqui é exatamente trocar algumas ideias para, quem sabe, né, vir com novas propostas de pesquisa, né, para outros Sim, projetos. com certeza. É. Então, pessoal, alguém comentário? Então, já que não tem, Fernando, muito obrigado pela Por apresentação, nada, né? claro. E aí encerro essa sessão de trabalhos, lembrando que tem mais sessões de trabalhos na sequência, né? Deixa eu ver aqui por e-mail, né? Mas tem um intervalo aqui. Aliás, já são 3h30, né? Então, pessoal, as sessões seguintes são de 3h30 às 5 horas da tarde, né? De 15h30 às 17 horas. Então, vocês já podem ir para outras salas, tá? Muito obrigado pela atenção de todos. Uma boa tarde. Tchau, Valeu, muito obrigada. obrigado. Boa Boa tarde. tarde. Tchau, muito obrigado, boa tarde a todos aí. Tchau para vocês. Valeu. Tchauzinho, obrigada. Você tá aí, Rosa?